Gente, então, na aula de hoje, olha só o que temos aqui, gente. Eu fiz para vocês, e olha, vocês falam porta-copos. Legal, mas a ideia dele é justamente isso aqui, ó. Então, ele tá aqui abertinho, você usa como porta-copos, tranquilo. Vai dobrar novamente para um lado, para outro, e ele vira um buquezinho. Olha que legal. E qual que foi a minha ideia, né, para transformar isso daqui? Como estamos em época de, como é que fala? Confraternização, eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa, seria muito legal. Tem muita gente que gosta de presentear, né? Dá panetone no final do ano, compra alguma coisinha assim, para presentear as pessoas que vão visitar na casa, no Natal e Ano Novo. E aí eu fiquei pensando, por que não presentear com o que a gente tem e com as sobrinhas de fios que temos em casa? Então eu achei essa ideia aqui muito bacana. Você pode montar, por exemplo, um cestinho pequenininho, né? Um cestinho, aquele cestinho fácil, ponto baixo, sobe carreira, fácil, 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 e colocar vários desse aqui, acho que uns 6, dependendo do tamanho, uns 6 deve ficar ali legalzinho, bacana. E aí, a cada pessoa que vai chegando na sua casa, você vai tirando e vai entregando. Você pode colocar uma fitinha aqui para prender, uma fita de cetim, um rabo de rato, se vocês tiverem aí. E aí, vocês entregam a unidade para a pessoa. Mas caso vocês queiram, pode entregar a cesta inteira, o kit completo, pode fazer, vender. Então, é uma ideia muito bacana. Eu trouxe aqui a parte principal, que é o buquê, mas vocês podem aí confeccionar mais e ter essa proposta de fazer o cesto e vender. Pode vender à vontade aí o kit, né? Um cestinho com 6 ou 4. É que aqui em casa eu falo 6 porque aqui somos em 6, mas né, geralmente é 4 peças. E faz aí 4 ou 6 porta-copos. Olha que legal, muito legal essa ideia, né? Bacana. Gente, vocês vão fazer junto comigo isso aqui, então ele é bem rapidinho para fazer. Porém, ele tem uns macetezinhos. Ele é iniciante? Eu acho que ele é iniciante. O que acontece é que a gente tem que prestar bastante atenção. Como eu falei, ele tem uns macetezinhos, mas ele é bem fácil. Todo em ponto alto, então é ponto alto aqui, é ponto alto aqui, ponto alto aqui, tudo ponto alto. Nós vamos trabalhar aumentos também. Então, vocês vão fazer junto comigo, já separo os fios para iniciarmos aqui o tutorial. Eu usei 3 cores do fio amigurumi e agulha 3 milímetros. Então, se vocês quiserem, já pode vir aqui junto comigo. Compartilhem a live, assim ela fica salva no perfil de vocês e também mais pessoas podem ver esse tutorial aqui e essa opção de sugestão de presente para fim de ano. Então, vou virar a câmera, com licença, para a gente já iniciar aqui o tutorial. Então, como eu falei para vocês, esse aqui é um porta-copos normal. Ó, põe a aguinha aqui, põe a xícara, o que vocês quiserem. O diferencial dele tá como você monta, em como você entrega e como você deixa à disposição. Então, você pega ele aqui, ó, no meio, dá uma dobradinha aqui numa ponta para o centro, vem com a outra aqui, ó, prontinho. E aí você já forma o buquê. E como eu falei para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisinha. Tenho aqui uma coisinha aqui. E aí, por exemplo, vocês podem montar cestos. Cestos simples, ó, como esse aqui, por aqui, ele tá preso aqui, tá? Como esse aqui, por exemplo. Então, cestos simples, base simples, subida simples. Aí vocês podem colocar o jogo, ó que legal que fica. Vocês colocam vários aqui dentro, 4, aí vai depender do tamanho, né? Da base aqui. E aí vão colocando e vai simplesmente retirando e usando. Se você quiser usar para presentear, você pode fazer na sua casa, deixar à disposição assim, montadinho. A pessoa olha e fala, ai, que linda, para você, meu amor. É que legal, uma peça bem bacana, né? Então vamos lá. Medida. A medida dele, vou achar aqui a fita métrica. Aqui. A medida dele. Eu vou medir de uma rosa aqui, né? De uma ponta a outra da rosa. Deu aqui
12, quase 13 centímetros. O centro do porta-copos, 9 centímetros e pouquinho. 9 centímetros e pouquinho o diâmetro dele aqui. Deixa eu ver o que mais eu precisava falar para vocês aqui da peça. Ah, tá. E o peso, né? Vamos lá ver quanto que ele tá pesando. Então, aqui juntando, né, considerando aqui os pontinhos que eu ainda não tirei, que é normal. Essa peça ficou com 17 gramas. Então, quanto será que dá para fazer? Deve dar para fazer, eu acho que uns 6, 7, 8, com um novelo com um novelo, né? Se você fosse fazer numa cor só, um novelo de fio amigurumi. Eu precisava fazer a conta aqui. Tem que pegar 125 gramas e dividir aqui, ó, pelo peso que deu a peça. Mas é claro que aqui eu usei várias cores, mas a gente pode, por exemplo, trabalhar sempre o contrário. Então, nesse aqui eu usei o mostarda e fiz as rosas aqui na cor magenta. Eu posso no outro fazer a parte do centro na cor magenta e a rosa fazer na cor mostarda. Então dá para fazer essas trocas também para que um novelo compense o outro. Então 17 gramas para fazer essa peça aqui. A agulha que eu utilizei é a agulha 3 milímetros. Bom, gente, como vocês viram, para a cor principal eu usei o 7030 do mostarda. Essa aqui é a cor magenta, mas eu não vou lembrar a numeração dela agora, porque eu já não tenho plastiquinho. E esse verde aqui é o verde, digamos assim, ó, clássico, né? Que é a cor 5767, é o bandeira, é o clássico bandeira. Anel mágico. Então, nesse anel mágico, eu vou subir 3 correntinhas, faço essa primeira aqui. Essa primeira eu nunca conto como correntinha de subida, tá, gente? Nunca conto. Eu geralmente vou tirar essas coisas daqui só para a câmera não ficar buscando foco. Então, essa correntinha eu nunca conto como ponto, como subida, nem nada. Agora sim eu faço 3. Então, faço 1, 2 e 3. E vou fazer nesses 2 fios aqui 10 pontos altos. 10 pontos altos. Então, só a seguir. Vamos ficar com 11 nessa carreira. 9 e 10. 10 pontos altos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As correntinhas contam como ponto, então nesse caso temos 11 no total. Pode fechar. E vamos fechar aqui a carreira lá na terceira correntinha com o ponto baixíssimo. Vamos lá. É uma carreira agora de aumento. Início aqui, as 3 correntinhas que eu vou subir, ela será o meu último ponto. E depois vocês vão entender, ela não é o meu primeiro do aumento, ela vai ser o último. Então, vou subir aqui 3 correntinhas, laço. No primeiro ponto alto à minha frente, se você quiser até fazer 2 correntinhas, pode fazer, porque eu acho que fica mais fechadinho, né? Vou só ajustar aqui o ponto baixíssimo. Porque senão ele vai ficar muito aberto. Subo 2. E aí, no meu primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto relevo. Laço. Vou por trás do ponto alto. Coloco na cabeça do ponto, nesse ponto que eu acabei de fazer o relevo. E faço um alto. Meu aumento vai ser exatamente desse jeito.
Então, eu tenho 2 pontos em um ponto só. No próximo ponto alto da base, novamente, coloco a agulha entre os pontos, passa por trás, saindo aqui na frente. Laça, traz para cima, laça, tira 2, laça, tira 2. Laça novamente, vai atrás desse ponto alto relevo que você acabou de fazer, ó a cabeça do ponto aqui, vendo? Ó, ponto alto relevo, ele está aqui, você vai vir aqui por trás, ó, e vai fazer o ponto alto, normal. Próximo ponto relevo, então vai pegar o próximo ponto, vai fazer um ponto alto relevo. Laça, vai atrás do ponto, vai estar aqui escondidinho, e faz o alto normal. E assim nós fazemos essa carreira de aumento, exatamente dessa forma. Então, para cada ponto alto da base, você vai fazer um ponto alto, relevo, e nesse mesmo ponto alto que você ancorou o relevo, você vai vir aqui atrás, ele vai estar, ó, aqui pela frente, e aí vai sobrar essas 2 laçadas aqui atrás. E nessas 2 laçadas é que você vai fazer o ponto alto. E aí ele fica assim. E segue por toda a carreira. Aí aqui eu tenho o último ponto, eu faço um relevo. E aí eu vou contar quantos pontos eu tenho nessa carreira, não conto as correntinhas. Eu começo do primeiro ponto à minha frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, aqui eu faço mais um ponto aqui atrás, 20. Aí, lembra aqui, ó, o início, ele também vai relevo. Ponto 21. E aí, esse aqui fica o 22º. Lembra que nós não contamos a correntinha? Então, no início da carreira, ela vai, por quê? Porque ela vai vir para o final. Então, agora, ela é o meu 22º ponto. Lembra que eu comecei com 11 pontos na carreira, ó? Aí fica o fechamento perfeito. Subo mais 2 correntinhas, lembrando que ela é ponto, mas não é o início da minha carreira. E aí nós vamos para a terceira carreira. Então, para cada ponto que for relevo, você vai fazer um relevo. Você vai manter o relevo. Então, aonde é ponto alto relevo, mantém o relevo. E aqui mantém de novo, tá bem? Aonde é ponto alto, você vai fazer o ponto alto normal. Então, lembrando que as correntinhas eu não conto como ponto, laço. O meu ponto seguinte é um ponto alto normal. Aqui, eu vou fazer um aumento. Pegando normal, ó, na cabeça aqui do ponto, e faz 2 pontos altos. Por quê? Porque essa carreira é uma carreira de um ponto e um aumento. Então, sim, nós vamos continuar os aumentos. Então, um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Com a diferença de que, aonde for relevo, eu mantenho ele fazendo um ponto. E aonde é o ponto alto normal que está aqui atrás, nele eu faço os aumentos. Então, 2. Aonde é relevo, mantém o relevo. E aonde é o ponto normal, que está escondidinho aqui atrás, ponto alto normal, mas ele é o meu aumento. Então, nele eu faço 2 pontos altos. Por quê? Porque essa carreira é uma carreira de um ponto e um aumento.
um ponto e um aumento. Então, por isso que nós vamos dar sequência dessa forma, mantendo apenas aonde for relevo, relevo, e aonde for normal, normal. Tudo bem até aqui? Ó, gente, chegando aqui no final, vamos lembrar que as correntinhas, elas são o meu último ponto. Então, nesse caso aqui, que eu tenho um relevo, e esse aqui tá fazendo a vez do ponto alto, ao invés de eu pôr 2 aqui, eu vou colocar apenas um. Por quê? Porque as correntinhas aqui, elas serão esse segundo ponto do aumento, tá bom? Ó. Então, aonde é relevo aqui? Eu faço relevo. E aonde é o aumento, eu já estou com um ponto aqui, então eu vou colocar apenas mais um. E finalizo a carreira com um ponto e um aumento. E aí ele fica desse jeito aqui. A próxima carreira, eu vou precisar que vocês venham junto comigo, prestando bastante atenção, porque ela não é difícil, mas, assim, pode confundir um pouquinho. Lembrando que nós vamos manter o padrão de ponto alto aqui. Vamos lá. Duas correntinhas, lembrando que essa aqui já é o meu último ponto, hein? Vamos embora. Então, aonde nós temos aqui o ponto alto relevo, ele sempre vai permanecer ponto alto relevo. Isso não vai mudar, gente. Bem? Então, eu já vou fazer ele de cara aqui, ó. Então, onde é ponto alto relevo, permanece. Nessa carreira, a ordem de aumento é de 2 pontos e um aumento. Então, 2 pontos e um aumento. Então, já estou com esse ponto do padrão aqui, só que em relevo. É a única diferença, ele está em relevo. Então, vou para o segundo aqui, porque são 2 pontos e um aumento. Então, meu próximo aumento, ele é aqui, certo? Mas, eu vou fazer de novo o que fizemos aqui na primeira carreira de ponto alto relevo. Eu vou pegar nesse ponto aqui, vou fazer um relevo, porém eu vou fazer o aumento. Vou fazer o relevo e por trás dele eu faço mais um ponto alto, fazendo assim o aumento. E aí venho para o próximo ponto alto, relevo, que é do padrão de 2 pontos e um aumento. E Pri, por que que você fez isso? Porque aqui eu tenho um relevo, um ponto alto. Um relevo, um ponto alto e um relevo. Então, eu mantenho a ordem certinha, não vai ficar 2 pontos de um lado e um do outro, não. Aqui ele vai ficar certinho. Então, por isso que nesse aumento dessa carreira, eu faço no aumento um relevo e um alto. Só isso. Essa é a diferença da carreira anterior. Então, novamente, os aumentos nessa carreira são de 2 pontos e um aumento. Eu já estou com um ponto aqui, vou para o segundo ponto. E o aumento, o ponto aqui no aumento, ele vai ser um relevo e um normal. Então, o aumento será feito em um relevo e um normal. Já fiz aqui o relevo. Vou por trás dele agora e faço um normal. Eu estou com 2 pontos ancorados no mesmo, com a diferença que um tá na frente e o outro vai estar atrás. Aonde a relevo mantém, dando sequência a 2 pontos. E o aumento, só que o aumento, um ponto vai ser no relevo e o outro por trás, normal. Ficando desse jeito, gente, ó, quem quiser tirar um print, pode tirar. 2 pontos e um aumento, então já tem um ponto aqui. Vou para o segundo, que é o normal. Só tomem cuidado, porque às vezes o ponto após o relevo, ó, aqui no caso,
às vezes pode ficar escondidinho e você pode acabar pulando sem querer. Então, presta bem atenção para não pular. Então, 1, 2, o terceiro é aumento, e o aumento é feito um relevo e um alto no mesmo ponto. E aí vai seguir até o final da carreira. Ó, cheguei aqui no último relevo. Então, eu trabalho o relevo. Lembrando que eu tenho um aumento aqui. Então, eu tenho um ponto aqui, certo? Então, relevo, um ponto. Então, um ponto, 2, no seguinte, que é o ponto alto normal. Aí, aqui, aonde é o início, que é final de carreira, onde a gente sobe as correntinhas. Ele vem para o relevo, lembrando que ele é o meu ponto de aumento. Só que as correntinhas, elas são esse ponto de aumento. Ou seja, eu não coloco ponto nenhum aqui, faço o relevo e simplesmente fecho com baixíssimo. E o legal desse efeito aqui, que inclusive a emenda fica bem discreta, ela não aparece tanto, né? A próxima carreira, que é a primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta carreira, então, como eu falei para vocês agora, nós vamos manter a sequência de aumentos, que nessa carreira foi de 1, 2 pontos e um aumento, na próxima vai ser de 3 pontos e um aumento. Essas correntinhas, elas vão lá para o final da carreira, então a gente não conta ela como ponto agora. Seguimos aqui, aonde é relevo, mantém o relevo, aonde é alto, mantém o alto. Então, aqui, aonde é relevo, a gente mantém o relevo. Então, 1, 2, 3. No quarto ponto, o quarto ponto é um aumento. É no ponto aqui normal, ó. O aumento vai ser aqui. Aí, vamos seguir para o próximo relevo. Faz ele. O próximo ponto é ponto. Aonde é relevo, mantém. E no próximo ponto ele aumenta, mantém o aumento dele aqui. Por quê? Porque essa carreira aqui são de 1, 2, 3 pontos e um aumento. Aí, chegando ao final, gente, sempre lembra que as correntinhas é o nosso ponto de aumento. Então, aqui nela, eu vou fazer um ponto, ficando com 2, contando com as correntinhas, já fecho e trago ela para a última carreira. Ó. Percebe que ele já vai abrir. Eu trabalhei aqui até que eu tivesse ponto alto, então, 1, 2, aqui, ó, na outra carreira, que seria a próxima carreira, ao invés de eu fazer o ponto, o aumento aqui atrás, eu fiz o aumento antes, ó. Entenderam? Para manter essa quantidade de pontos que vocês estão vendo aqui. Então, vamos lá. Para a última carreira, eu vou fazer rapidinho aqui, junto com vocês. Eu fiz desse jeito aqui. Então, 2 correntinhas. Para subir essas 2 correntinhas, elas vêm para o final, laça. Então, primeiro ponto aqui, ponto alto, relevo, faço ele. O próximo ponto, um ponto alto. Essa carreira é de 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Só que ao invés de eu fazer o aumento aqui, eu vou fazer o aumento no centro. É a única diferença. Eu não vou fazer aqui no canto, eu vou fazer aqui. Laça, então aqui, ó, no ponto da frente, eu coloco um ponto alto,
Por que que eu não estou indo por trás? Porque eu quero trazer esse ponto para cá e não para cá. Então, como eu quero trazer ele para cá, eu vou manter ele aqui, ó, desse jeitinho que vocês viram. Agora sim, eu vou fazer aonde é relevo. Eu faço relevo, ponto sobre ponto, e relevo, relevo. Essa aqui é a minha última carreira do padrão. Então, nessa última carreira, é uma carreira de 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Porém, o meu aumento vai vir para o centro dos pontos. Então, aqui onde eu tenho relevo, eu faço um ponto alto normal, porque eu quero ficar. Eu pulei um ponto. Tá vendo? Ó? Não olha, você perde ponto aqui fácil. Então, eu vou fazer aonde está o relevo aqui, eu faço um ponto alto. No mesmo ponto, volto e faço relevo, porque o aumento vai ser no relevo. E sigo com ponto sobre ponto. E assim, nessa carreira, eu consigo ter 2 pontos de um lado do relevo e 2 do outro. E aí, ó, ele fica desse jeito aqui, vendo? 2 de um lado, então tem um relevo, 2, relevo, 2. Então, qual que é a construção dessa peça? É justamente isso. É a cada carreira que você vai fazer, de acordo com o diâmetro que você deseja, você observar aonde você vai posicionar os aumentos, para que você tenha essa divisão certinha aqui, ó, vendo? Então, tem que prestar atenção. Vai ter carreira que talvez você tenha que fazer aqui, mas depois na outra carreira você compensa do outro lado. É desse jeito que nós vamos fazer. Certinho? Então, essa é a última carreira. Eu expliquei aqui para vocês. Essa é a última carreira, então. Os aumentos ficam no centro aqui, junto com o relevo. Vou mostrar aqui que está pronto. Ponto alto, relevo, um ponto desse lado. Ponto alto, relevo, 2 pontos desse lado aqui, tá vendo? Aí não tá legal o ponto, não fica legal. Na outra carreira, o que que eu fiz? Trago para cá o relevo, tá aqui. 1, 2 aqui, relevo, 1, 2 aqui. É isso, gente. Nós vamos para a carreira que vai ancorar as rosas. Essa carreira que ancora as rosas, ela é bem fácil de fazer. Aqui não vai dar certo o meu padrão, provavelmente. Mas aqui, o que que eu fiz? Eu fiz o ponto V em cada relevo, ó. Em cada relevo, eu fiz o ponto V. Então, é um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto e pulo 2 da base. Aqui, eu não sei se vai dar para eu fazer da mesma forma, porque não vai ter a mesma quantidade de pontos que tem aqui. Mas só para que vocês entendam, com a quantidade de pontos dessa última carreira aqui, que é a carreira de número 1, 2, 3, 4, espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, com 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, aumenta, que o aumento está aqui no centro. Eu consegui fazer o Vzinho em cima de cada relevo, pulando 2 de base e fazendo o ponto V. Aqui eu não sei se vai dar a mesma coisa, mas vamos tentar, ó. Estou colocando o fio no ponto V, não, no ponto relevo, subo 3 correntinhas, faço mais 2 de espaço, totalizando 5 correntes, laço e faço um ponto alto. Vamos ver. 1, 2 no terceiro, ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Ó, não vai dar aqui no relevo, tá vendo? 1, 2, 3. No terceiro, vai de novo. Ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Fazendo aqui, então, o ponto V. Se eu fiz muito rápido, gente, desculpa. Ó, pula 1, pula 2 no terceiro, faz o ponto alto, 2 correntinhas de espaço e no mesmo ponto, ponto alto. Pula 1, pula 2 no terceiro, faz um ponto alto,
2 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo ponto, fazendo assim o Vzinho por toda a carreira. Então, eu vou seguir aqui, só fazendo esse ponto Vzinho aqui. Sempre colocando no terceiro ponto de base, 2 pontos altos, 2 correntinhas, desse jeitinho, ó. Um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. E segue até o final. Ali deu para eu fazer sobre o relevo. Pode ser que, a depender do seu tamanho da sua peça, não dê. Ali eu contei a quantidade de pontos. Olhei ele e falei, dá para fazer. Então, a depender da quantidade de pontos, de acordo com o fio que você está trabalhando, você aí vai contar e vai fazer as contas para saber aonde você vai colocar esse ponto da melhor forma que te atenda aí, de acordo com a sua necessidade. Ó, aqui eu pulei um ponto só. Pri, pode pular um ponto só? Pode. Lembrando que é o seguinte, gente, nós vamos manter os aumentos até a última carreira. Porque senão, ó, a nossa peça, ela vira. Então, nós precisamos manter os aumentos. Então, se for o caso de você fazer o ponto V, pulando só um ponto da base, no caso, assim, ó, pode fazer também. Não tem problema. Aqui, eu quis deixar mais fechadinho pro porta-copos ter esse formato aqui da rosinha mesmo, dele mais fechadinho. Mas vocês podem aí adaptar da melhor forma possível. E aqui chegando ao final, ó, como eu falei, na conta não bateu, ó, 1, 2, a conta não bateu, mas tá tudo certo, porque aqui é apenas uma demonstração. Por isso que o ideal é que vocês contem a quantidade de pontos que vocês têm antes de fazer esse verdinho aqui. Antes de fazer o verdinho, porque daí vocês têm, podem fazer, né, o espaçamento aqui dos pontos V, podem fazer de uma forma bem mais bonitinha, certinha, na mesma quantidade de pontos e tudo mais. Ponto pipoca. Como eu falei, nós precisamos continuar abrindo a peça, porque senão a peça, ela vai fechar. Ó, tá vendo? O ponto pipoca, ele já tende a dar uma fechadinha na peça. Então, as dicas aqui que eu vou passar para vocês são: vocês podem fazer um espaçamento de correntes aqui entre um ponto pipoca e outro. Vocês podem fazer maior, tá? Ao invés de fazer uma correntinha, pode fazer duas de cada, duas, ponto baixo, duas, tá? Outra coisa que vocês também podem fazer é usar outro ponto. Tem o ponto pétala, o ponto concha. Então, vocês também podem usar outros tipos de formatos, né, de formas de se fazer para conseguir fazer a pétala de vocês. Então, não tem só o pipoca. Vocês podem fazer de outra forma. Mas lembrem-se, precisamos aumentar. E ó, aqui ó, onde eu errei aqui, daqui eu tô vendo, agora que eu vi o erro. Ó, ponto baixo aqui e aqui sem ponto baixo. Maravilha. É assim mesmo. É a pressa. Então, bora. Para fazer o ponto pipoca, então, vocês não precisam vir aqui onde você começou o trabalho, vocês podem pegar em qualquer ponto V. Sobe aqui 1, 2, 3 correntinhas. Eu faço aqui 5 pontos altos, mas por quê? Porque aqui a correntinha conta como ponto. Então, serão 6 pontos no total. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Fez 6 pontos altos. Aqui, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Fiz um a mais. Ué, fiz um a mais. Volta lá nas correntinhas, onde você fez aqui o ponto. Subiu as correntinhas. Puxa a laçada. Só que aqui você não fechou, certo? Então, você vai fazer uma correntinha para segurar esses pontos fechadinhos aqui. Segurar o ponto pipoca fechado. E vai fazer mais uma correntinha de espaçamento. Essa correntinha, lembra que eu falei que a gente mantém os aumentos? Então, essa correntinha de espaçamento. Se precisar, faça mais uma. Vai vir aqui entre os pontos V e vai fazer um ponto baixo.
Vai fazer mais uma correntinha de espaçamento, vai laçar, e agora sim, no próximo V, faça 6 pontos altos. Então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Solta o fio aqui para cima, volta lá no ponto alto, coloca a agulha, puxa uma laçada, né? Puxa essa laçada aqui, traz para dentro, fecha com uma correntinha. Essa correntinha é para fechar o ponto pipoca. Para o aumento, faça mais uma. Entre o ponto V, faça um ponto baixo. Eu tô pegando por baixo mesmo do ponto V, ó. Não precisa colocar dentro do ponto. E mais uma correntinha de espaçamento, que eu tô fazendo bem solto. Laça novamente e repete 6 pontos altos dentro do V. Então, ó. 1, 2, 3. Eu tô olhando para ver se meu microfone tá ligado. 3, 4, 5, 6. Sandra, foi só 5 pontos altos no primeiro aqui, ó. No primeiro. Por quê? Porque as correntinhas já contam como ponto, tá bom? E aí, o que que acontece? Se eu colocar 6 pontos aqui no início, eu vou ter 7, porque as correntinhas contam como ponto. Então, só na primeira rosa que é diferente. O restante são 6, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxa a laçada. Vem aqui no primeiro ponto alto. Traz essa laçada aqui para dentro dele. Fecha com uma correntinha. Faz mais uma correntinha de espaço. E aí, entre os pontos V, passa um ponto baixo. E assim você segue por toda a volta. Aqui, gente, por uma questão de tempo, eu não vou finalizar essa carreira. Agora, é só a repetição que vocês fizeram aqui no início. Quando chegar lá no final, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegar lá no final, vocês vão fazer o arremate. Ó, e ele vai ficar assim. Quando vocês chegarem no final e for fazer o arremate, vou até procurar aqui o final, tá aqui. O que que vocês vão fazer? A mesma coisa. Aquela correntinha de espaço, não é a correntinha que fecha a rosa. O pipoca, né? É a correntinha de espaço, ponto baixo, mais uma correntinha de espaço. E aí vocês vão lá nas 3 correntinhas que vocês subiram e vão fechar com um ponto baixíssimo, cortar e fazer os arremates da sua peça. Certo? E agora você já tem aí, ó, porta-copos pronto e finalizado, gente. Terminamos a aula. Foi um pouquinho corrido, porque na verdade a parte estrutural dela aqui é que é a mais chatinha de se entender. Então, eu quis pegar bastante essa questão aqui com vocês. Até porque a rosa, eu sei que muitas já sabem fazer. Muitas já sabem fazer com certeza. Então, essa é uma parte que é uma parte fácil. E fazer essa base para a rosa também. Então, quem já faz crochê, quem já está há algum tempo, até iniciante que sabe fazer, né? O conceito do já sabe aumento, já sabe ponto alto, consegue fazer essa peça aqui. Então, é mais a questão estrutural aqui dessa textura que criamos aqui com o ponto alto relevo. E é isso, gente. Então, a live de hoje foi essa, foi uma sugestão de presente para vocês aí. Apesar, né, assim, a gente consegue, quase que eu fiz uma inteira aqui em 1 hora de live, então dá para vocês verem que dá para fazer, que a gente para, lê comentário, tem introdução, explicação e tudo mais. Mas aí, 1 horinha, vocês conseguem fazer essa peça tranquilamente, porque é uma peça fácil, é nível iniciante, mas tem que ter um pouquinho ali de atenção nos pontos altos relevos para não se perder, tá bom? Meninas, então é isso. Muito obrigada para quem me assistiu até aqui, do início ao fim, quem entrou e saiu, quem está assistindo no gravado também, muito obrigada. Espero que tenha gostado, espero que essa peça seja útil para você de alguma forma, em algum momento. Então, espero de verdade que seja. Muito obrigada para quem ficou comigo até aqui. Beijo grande
Se cuidem, bebam água, aproveitem o final de semana aí, façam bastante crochê. Se fizerem, me marquem o São José também. E vejo vocês, então, numa próxima oportunidade. Beijo, gente. Tchau, tchau pra vocês.